porque elas. Pronto, está começando a gravar. Não se preocupe não que a gravação fica só entre nós mesmo. Então, todos os comentários a gente vai fazer de forma, sim, forma que fiquemos à vontade. Eu vou pedir a Tininha para começar e eu faço a leitura do, do texto. Porque semana passada foi o contrário, né? Tininha, então, olha, esse texto está falando da importância do trabalho. Ele está terminando o que foi começado na semana passada, tá bom? Oi, fala outra vez. Eu estava lá falando com a mamãe. Esse texto, ele tem esse título aí, Trabalho Sempre, mostrando a importância do trabalho. Ele foi lido por Luísa na semana passada, e você fez a parte grande. Então, você hoje faz a parte pequena, eu faço a parte grande. Tudo bem. Aqui ele está dizendo em que situação a gente deve trabalhar. Sempre, mas aí ele vai citando algumas em particular. Eu não estou vendo o texto. Não tá? Mas eu botei para Não, compartilhar. eu não estou vendo o texto. Tira a tela para o lado, mãe, que a só deve estar na tela das telinhas. Ah, estou vendo, estou vendo. Tá. Trabalho sempre. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui que meu olho está meio ruim. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com ele no cotidiano e e a breve espaço. Não, pera aí um cadinho. Agora ficou fora de foco aqui. Volta com ele como estava. Ah, você não Aí. pode aumentar um pouquinho as letras, não? Não, tá bom aqui, eu vou ler. Vou começar outra vez. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com ele no cotidiano, e a breve espaço granjeará serenidade e restauração. Nos momentos claros da senda, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a trilhar. Tudo o que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho, com que se lhe engrandece a presença no mundo. Haja, pois, o que houver, ampliem-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas ou se agravem provações. Trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. Eu penso que o trabalho aqui seja no sentido, tanto na seara do bem, né, que seria aquele trabalho direcionado sempre ao próximo, como um trabalho, uma necessidade básica que a gente tem no cotidiano nosso, não é? Eu vejo o trabalho como uma coisa essencial para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Ele acrescenta em todos os aspectos da vida da gente. Mesmo que a gente esteja fazendo um trabalho solitário, né? Enquanto você está trabalhando, você está meditando. Então, ainda que o trabalho não seja um trabalho entre duas ou mais pessoas, onde você possa cultivar a interação entre as pessoas e ouvir e falar e etc., né? Ainda que você não possa interagir com as pessoas, mas quando ele é um trabalho solitário, você interage consigo próprio. Então, o trabalho, ele é, a meu ver, é assim, primordial, né? Primordial na vida do ser humano. Tanto para tanto o trabalho voluntário, aquele trabalho que você faz sem receber uma remuneração, quanto o trabalho remunerado mesmo, que é aquele que vai te dar dignidade, né? Que vai proteger você de muitas coisas que você consiga fazer, né?
porque você trabalhando, você está usando o seu tempo em seu próprio favor e deixando de fazer outras tantas que seriam muitas vezes negativas, né? Sim, capítulo 4 do princípio vital, inteligência e instinto. Pergunta 72. Qual a fonte da inteligência? Aí os espíritos respondem: já o dissemos, a inteligência universal. Bem confuso ainda, como Tininha falou, falta o caderninho para anotar as coisas, né? Mas É, o estudo do livro dos Espíritos, ele é um pouco assim mesmo. A gente tem que seguir adiante, porque lá na frente, muitas vezes, a gente consegue se esclarecer do que foi dito agora. Item A. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila como tira e assimila o princípio da vida material? Quer dizer, ele tá perguntando assim, como o nosso fluido vital é retirado do fluido universal, e depois que a gente desencarna, esse fluido vital volta para o universo, ele está querendo dizer se o princípio, a porção de inteligência é a mesma. Aí é como se a gente estivesse tirando uma parcela da inteligência universal para a gente, se seria isso. Aí ele diz assim, isso não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. A inteligência ela é passível de evoluir. Quanto mais você se adestra em alguma coisa, mais você se torna apto naquilo. Ou seja, existe um progresso na sua inteligência, na, no que diz respeito àquele ofício, àquela prática. Então, a inteligência é uma coisa passível de ser desenvolvida, ser ampliada, assim como tudo que diz respeito à nossa individualidade, a individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Quer dizer, a inteligência está dentro daquele pacote de que nós não vamos entender muito bem agora, é isso que ele quer dizer. Aí, Miramês, que é um espírito que se destinou, se dedicou a comentar o livro dos Espíritos, ele intitulou esse comentário dele de A Inteligência do Homem. Quando falamos da inteligência do homem, estamos nos referindo certamente ao ser pensante. A nossa inteligência, de certa forma, está ligada à inteligência suprema, na qualidade de sua filha do coração, sem, contudo, ser uma fração dessa. Quer dizer, a nossa inteligência não é uma fração da inteligência divina. Não é. Deus, ele criou tudo, mas nós não pegamos uma parte da inteligência de Deus para nós. É isso que ele quis dizer. A nossa inteligência está ligada, sem, contudo, ser uma fração dessa. Quer dizer, não é uma parte. Porque tem gente que prega isso, né? Nós somos uma parte de Deus. Não, isso não é uma coisa verdadeira. Nós somos uma criação de Deus. Assim como um quadro não é uma parte do seu autor. Assim como um livro não é uma parte do seu escritor. É apenas uma criação. Então, ele diz, sem contudo ser uma fração dessa, mas criação da grande potência universal. Quer dizer, a nossa inteligência é criação da grande potência universal. Ainda escapam para nós outros os processos naturais da formação da mônada espiritual. A mônada aí é aquela velha história, né? É a célula espiritual, não é isso? É o átomo espiritual.
Os detalhes pertencem à excogitação do tempo pelos canais do espaço. Ele está querendo dizer aqui é que a gente está indo de encontro a essas indagações, a essas explicações. E só o tempo, com a nossa evolução, vão nos capacitar ao entendimento de muita coisa. E ele fala, os detalhes pertencem ao tempo pelos canais do espaço. A verdade é disseminada para todos e para cada um na própria dimensão em que vive. Não há violência para nenhum reino de vida. O que ele quis dizer com isso? Que ninguém vai ter que ficar. A espiritualidade não enfia a goela abaixo nada que a gente não possa digerir, que seria uma violência. Então, se a gente não sabe muita coisa, é porque realmente não temos a capacidade. Caso contrário, seria uma violência, um atentado contra a nossa própria capacidade. É você querer ensinar uma equação de segundo grau a uma criança que está começando a alfabetizar. Foi assim que eu entendi. O Criador dispõe de sua sabedoria soberana de forma a nos conduzir para os nossos irmãos menores, no sentido de que eles possam aprender conosco e, ao mesmo tempo, nos leva para os instrutores maiores, de modo a aprendermos com eles. É isso. É um na, reta, na retaguarda mesmo do outro. Assim como a gente não tem muita condição de entender algumas coisas, e alguns espíritos que estão acima de nós nos auxiliam, nós também temos condições de auxiliar muitas pessoas que estão no nosso alcance. É a gente sendo o co-criador de Deus, né? As experiências são cambiáveis, quer dizer, são trocadas, né, por lei. Permutadas, Hum? permutadas, né? Trocadas. Permutadas por lei de compensação e por lei de amor. E nessa escola divina nasce a fraternidade entre as criaturas. Tá vendo? Então Deus, ele quis mesmo que uns soubessem mais que o outro. Por isso que o nosso planeta, ele é um planeta de provas e expiações, mas que recebeu muitos espíritos maiores que nós, para que eles pudessem nos ensinar. Já pensou se não existisse ninguém para nos dar um upgradezinho? Assim como nós também, na vida de muitas pessoas, né, em alguns momentos, a gente também dá uma alavancada. É isso que ele quer dizer. E a nossa função é essa mesmo. Essa diferença aí de entendimento, ele colocou de propósito para que uns ajudassem os outros. A fonte da nossa inteligência é Deus, mas não como sendo uma parte da inteligência divina. Está vendo? Ele está reforçando aí essa ideia de que a nossa inteligência ela foi criada por Deus e não parte de Deus, mostrando assim que não há enfraquecimento do supremo comando a nos criar. A criação é uma ciência, ou se podemos dizer, uma receita que não foi ensinada aos co-criadores, que somos nós. A inteligência da alma é mais ou menos livre na extensão dos seus inumeráveis caminhos, para usar, dentro do seu âmbito de liberdade, a sua própria liberdade de pensar e de agir no mecanismo da vida. Ele está dizendo que é mais ou menos livre, por quê? Porque o nosso livre-arbítrio, assim como tudo está ligado a ele, inclusive a inteligência, não é absoluto. Não é. Por quê? Porque se fosse absoluto, as coisas não estariam no controle de Deus, estariam no nosso. E não é bem assim. Nós temos liberdade de escolha, mas ela é relativa. Ela não é absoluta.
É que nem você. E por quê? O que é mais legal que a gente vai estudar lá na frente é que o livre-arbítrio ele vai ficando cada vez menos relativo, ou seja, cada vez mais do nosso controle, à medida que nós evoluímos. É que nem você. Ó, você não pode deixar uma criança de 3 anos sozinha dentro de uma casa. Por quê? Porque ela não tem maturidade para fazer escolhas. Então, você tem que deixar com uma babá, você tem que, né? Alguém tem que tomar conta. Mas quando essa criança já tem 15 anos, você já pode sair, deixar uma comidinha pronta, ela vai lá, come e vai fazer a sua atividade de casa. Quer dizer, ela já tem, você já tem, orientando essa criança, você já tem uma segurança para sair e deixar que ela fique mais por conta dela. Então, eu estou fazendo uma comparação grosseira, mas é mais ou menos assim. À medida que a gente vai evoluindo e ganhando mais condição de tomar boas decisões, Deus nos vai dando mais o controle das coisas. Assim, a nossa inteligência também. Aí você vai dizer assim: ah, mas o cara que fez a bomba atômica, a inteligência dele foi todo usado. Mas Deus permitiu que a gente passasse por isso. As guerras, elas são flagelos, a gente vai estudar isso também. Elas são flagelos que Deus permite que passamos para que haja um expurgo, uma expiação de muitas coisas. A gente vai ver isso direitinho. E quando você olha a guerra, né, por si só, isolada, como um fato isolado, você pensa assim, gente, cadê Deus que não vê isso? Já que tudo é relativo, por que que ele não controla isso? Mas a gente vai ver que existe um propósito por trás de todos esses flagelos. E são propósitos bastante razoáveis. Caso contrário, Deus não os permitiria. A nossa mente de encarnados e desencarnados absorve coisas do ambiente em que vive. Ela pode assimilar, registrando ideias alheias, ela está sujeita ao condicionamento do que vê e ouve. Olha, então ele está descrevendo aqui a natureza da nossa mente. Ela pode assimilar, ó, ela absorve coisas do ambiente em que vive. Isso aí. Ó, a gente está ouvindo uma notícia de sequestro, de assalto, disso, daquilo. Então, a sua mente começa a funcionar em função daquela circunstância. Assim como se você recebeu uma notícia boa. Então, você vai assimilar coisas no ambiente em que vive. Ela pode assimilar registrando ideias alheias de outras pessoas. A mente também está sujeita ao condicionamento do que vê e ouve. Tipo, você está lá, você vai presenciar um acidente, aí todo mundo vai lá ver. Então você quase que é movido por uma força incontrolável de também querer ir lá ver, querer saber. É como se fosse uma coisa assim, condicionada. Parece que você perde um pouco do seu centro e começa a ser conduzida de acordo com o que você está vendo, com o que você está ouvindo. No entanto, tudo isso tem um limite que as leis de Deus não esquecem e agem pelos engenhosos processos da consciência, de, com o tempo, selecionar o que ouve e o que vê. É a presença de Deus em nós pelos meios que muitos desconhecem. Então, ele está querendo dizer que, à medida que a gente ganha consciência, você tem mais controle sobre esses mecanismos. E aí você pode selecionar o que ouve e o que vê. É a presença de Deus em nós pelos meios que muitos desconhecem, mas que constituem uma verdade. O futuro irá mostrar coisas incríveis e inimagináveis em relação aos nossos dons. Dizem aí que a gente não usa nem 10% daquilo que a gente...
isso daí essa parte aí que você falou aí de cima, quer dizer, a gente vai ficando menos Maria vai com as outras, não é? Isso. E isso a gente vivencia até na própria encarnação que a gente está. Não precisa você medir isso aí ao longo de encarnações, nem tem como, né? O espírito medir o que ele passou em uma, vai passar em percebe o que vai passar em outra, não é isso. Ele leva a sua bagagem, mas ele está levando, mas ele está vivenciando, ele não tem consciência de que ele viveu isso antes ou situações antes. Mas numa própria encarnação, você percebe até que com o seu tempo de vida, a gente vai ficando menos Maria vai com as outras mesmo, né? Porque moda de figurino, né? Moda de você, de todas as modas, coisas de moda, né? Às vezes, em todos os setores tem sempre aquela tendência, aquela coisa que está mais batida, é tipo de música, é tudo. E com o tempo, você vai ficando muito criterioso, vai selecionando. Então, você não vai pela ordem geral das coisas, pelo que está sendo ditado. Você começa a filtrar muita coisa, né? De acordo com a sua maturidade. Se aquilo ali é uma tendência, mas aquilo ali te incomoda, você não gosta, ela fica completamente para trás e vai quem quer, né? Então, essa questão aí é uma questão da gente ir vivenciando as coisas e começando a selecionar. Isso em questão do que você ouve, do que você come, do que você veste, de tudo, de modo geral, né? A gente começa a ficar mais criterioso em tudo, Sempre e não falamos, ligar. sempre falamos da evolução dos espíritos. Empregamos alhures, quer dizer, em outros tempos, esse termo. No entanto, na verdade, existe um despertamento de nossas qualidades por já sermos perfeitos e dentro da perfeição do absoluto. Estamos acordando e vamos continuar a acordar gradativamente. Em comparação com os anjos, somos mortos. Eu acho muito legal isso. É, a doutrina, ela vira uma chave na cabeça da gente, pelo menos virou na minha, que eu não consigo mais vivenciar nada que eu não bote no crivo da doutrina. E eu vejo muita gente à deriva, vagando, como se estivesse assim no mar, navegando ao sabor da maré. A onda jogou para lá, mas porque eu não tenho bússola, eu não tenho norte. Eu vou viver hoje, vou viver amanhã, vou viver depois e assim vamos. Então, esse estado de deriva, esse estado de sem norte, é uma coisa muito ruim. E quando você começa a descobrir que você tem um propósito, que vai de encontro a esse propósito, nossa, sua vida você fica muito mais equilibrado diante das situações adversas. Por quê? Porque você sabe que aquela situação adversa não é nada com o outro, é você com você mesmo, é Deus te provando, é Deus te testando, é Deus te despertando para as coisas. Então, quando você acorda, você não consegue voltar a dormir de novo. Aí você começa a continuar a acordar. Aí ele diz assim: para os anjos, nós somos mortos. Ou se quisermos dizer, estamos dormindo. Mas para nós, tem muita gente nesse estado de letargia mental, de letargia espiritual. Você acredita em Deus? Acredito. Mas basta acontecer uma coisa para a pessoa entrar em pânico. Por quê? Porque não tem suporte, não tem norte, não tem bússola. A inteligência, onde gera a razão, nos proporciona a individualidade. Individualidade é todo o seu perfil. Tudo que você é de bom, de ruim, isso é que é individualidade. Podemos pensar e fazer o que nos convém,
sendo que a lei nos faz responder pelos nossos atos. O plantio está na nossa liberdade, porém a colheita é obrigatória. Quer dizer, quando você faz uma escolha, seja ela boa ou ruim, você tomou o seu livre-arbítrio e fez aquilo. Mas a consequência daquilo, você não escolhe. A consequência daquilo vai ser o retorno. Ou, se você fez uma boa opção, uma. Mas isso não está mais no seu controle. A consequência não está mais no seu livre-arbítrio. Você não pode escolher não sofrer as consequências daquilo, mesmo que sejam boas. Então, eu não quero vivenciar essa felicidade, mas é a lei. Então, ele está dizendo que a colheita é obrigatória, mas muita gente não quer é, colher aquilo que plantou de ruim, né? É como diz Haroldo, na semeadura todo mundo está rindo. Todo mundo ri. Você está rindo porque você está fazendo o que você quer, está rindo. Agora, na colheita, tem muita gente chorando. Algumas pessoas riem, outras choram, mas não tem jeito, porque é a resposta correspondente, né? Exato. O plantio está na nossa liberdade, porém a colheita é obrigatória para nos ensinar a sermos bons semeadores. Deus opera por leis, né? Não absorves a inteligência da maneira que absorves o oxigênio na atmosfera em que vives. E nós, o hálito divino, na condição de desencarnado. Não. Quando surgimos nas mãos santificantes de Deus, trazemos dentro de nós, como herança divina, todas as qualidades da perfeição que acordam de passo a passo e desabrocham de primavera a primavera, sob o comando do próprio Criador, por intermédio, no nosso caso, da terra de Jesus Cristo. Olha que bonito. Ele está dizendo que nós somos deuses em potencial. Por isso que a gente não pode se desvalorizar. Por isso que a gente não pode se desvalorizar. Por quê? Porque você está desvalorizando uma criação de Deus. Você é uma criação de Deus. Então, você por si só é perfeito. É só uma questão de tempo. As suas qualidades vão acordando no decorrer do tempo, no, 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 na medida que você trabalha, na medida que você tem consciência, esse despertamento ele vai ficando cada vez maior, mais rápido. Então, quando a gente se auto assim, inferioriza, você está indo contra Deus. É como se você tivesse, ó Deus, você criou um ser com defeito, que sou eu. Mas isso não é verdade, porque Deus não cria nada com defeito. Então, a gente tem que saber que nós temos esse potencial e de nunca subestimar isso. Tem para acreditar nisso. Tininha, eu vou começar aqui a oração, porque já deu os minutinhos ali, tá? Tá, Aí você termina. tá bom, Bom, tá bom. Luísa, Henrique pode fazer o Pai Nosso para nós? Pode. Então tá, estou esperando. Vou fazer junto. Vai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que não nos deixe em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Amém. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigada por estarmos aqui.
Obrigada a toda a espiritualidade que vem nos acompanhando, nos fortalecendo, intercedendo por nós, todos os momentos de nossa vida. Nossos anjos guardiões, que são os nossos espíritos protetores, que dedicam seu tempo a cada um de nós. Ficam torcendo pelas horas em que nós estamos receptivos a algumas intuições. Obrigada, obrigada a todas as bênçãos que Deus tem nos colocado. Queremos, agora humildemente, unirmos nossos pensamentos em favor de todo o planeta Terra que sofre de diversas mutilações físicas, mentais, agressividade de toda ordem, ignorância espiritual, desconhecimento de todas as verdades, levando a equívocos enormes por parte de tantas pessoas, gerando sofrimento a tantas outras. Estamos vivendo nesse planeta, passando por essa fase de mudança de categoria, tudo muito confuso, todas as pessoas, muitas pessoas perdidas, letárgicas, indiferentes, adormecidas para tantas verdades importantes. Que o Senhor, que Nossa Senhora possa jorrar a sua luz sobre todos esses irmãos terrenos que nesse momento estão vivenciando tanta ignorância e tanto espírito de maldade, fruto da ignorância mesmo. Que possamos também pedir pelo nosso país, aqui, os nossos irmãos que estão nas ruas, nossos irmãos que estão nas praças, dependentes químicos, aprisionados pelo vício, os pais dessas criaturas que sofrem horrores, pelos animais abandonados, principalmente aqueles que sentem frio, que sentem fome, que sentem dores, tanto sofrimento ainda nesse planeta, Senhor. Que as mãos de Maria Santíssima, que são as mãos de mãe, possam derramar bênçãos sobre todos eles. Tininha, agora pede pelos nossos, Gabizinha, Leozinho, Laura. E pedir, Sua Jesus mãe, né, que Cristo, vai fazer aniversário sábado. pedir, Jesus, que o Senhor possa abençoar a todos nós, enquanto célula familiar, que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa permitir a cada um de nós a capacidade de refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes, para que possamos desenvolver o autoconhecimento como prática do nosso cotidiano. Queremos pedir por todos aqueles que não estiveram aqui hoje, Gabi, Leozinho, Poliane, Pedro, que eles possam estar tirando proveito desse momento nas suas atividades, mas que sejam abençoados. E, sobretudo, por uma mãe, uma jovem senhora, muito querida por todos nós, que vai fazer 89 anos, uma jovem, porque ela vai ficar entre nós ainda por muitos e muitos anos, e que o Senhor possa abençoá-la, dando resignação nas dificuldades, nas perdas, dando saúde para que ela continue com as suas atividades e que ela continue canalizando as suas energias para boas atividades, para bons exercícios de convívio com o próximo, que ela tenha toda a energia que o Senhor possa ter reservado para ela, que ela possa abstrair tudo isso. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite e por toda a semana que se inicia. Que assim seja. Amém. Tá vendo? Terminamos a tempo, ainda temos 1 minuto. Pouquinho. Obrigada, Henrique, pelo Pai Nosso. Muito lindo. Obrigada, Tchau, Cecilinha. Obrigada a todo mundo. tchau, vovó. Tchau! Tchau, Ó, fica deixa eu com chamar essa Deus. menina, então. Tchau, Bisa. Gabizinho, Tchau, beijo em mim, Jamar. beijo em Cadê Bisa Laura, aí? beijo em Tchau. Poliane. Ó, seu avô tá mandando um beijo para você. Tá. Também mando pra ele.
Tchau. Beijo, Bom. tchau. Mamãe, nós só estamos vendo o cucuruco. Não tá Mamãe, bom, eu não não? decidi aí hoje, não. O calor estava infernal. Eu não consegui sair de casa. Bota aí, Não? bota o cucuruco para cima, jovem senhora. Aí. Vai ter parabéns no sábado, hein? Não adianta fugir para trás, lá para o quintal, lá nos fundos, não, porque vai É, cantar, nós vamos cantar parabéns. Quer dizer que o livre-arbítrio é só até um certo tempo, depois não tem mais, né? Não bota o cucuruco aí, não. Bota para Não, cima esse cucuruco. é isso que eu Ah, não falei. tem. Nós vamos fazer contra o arbítrio mesmo. Ah, tá. tá. Tá bom. Perde só o arbítrio, não, perde até a identidade. Ih, Tá caramba. certo. Bom, o negócio já está começando a ficar complicado. É, Até mais. Até mais. Exigindo documento, Não teve até. mais. até. Márcia, não teve mais Com nada. Deus. É, não, Espera aí, teve nada, Márcio. É porque o não tempo teve está nada. acabando aqui mesmo. Cadê o pé? Não teve mais nada, não? Está inchado. Que isso, Tá. menino? Uma aranha. Cuidado, hein? Acho que é uma aranha. É, Cuidado, hein? Tá bom, sobrevivo bem. Tá fechando aqui o tempo. Tá tá bom.